Boa! Vamos lá, pessoal. Então, todos sejam bem-vindos à nossa aula de número 30, né? Então, já são mais de 30 aulas, a gente veio falando sobre diversos temas aí ao longo dessa jornada. Então, foi um ano muito bom, né? Bastante intenso. E a gente teve aí essa oportunidade de seguir nessa aula semanal. Claro que uma vez ou outra ali na semana a gente acaba dando uma pulada por conta de algum evento, alguma coisa que vem acontecendo, mas a ideia é sempre a gente estar aqui próximos aqui nessas aulas semanais. Então, e a sala aqui já está cheia, né? Que a gente está no Zoom, e depois algumas aulas eu acabo disponibilizando lá no YouTube. Então, se você está assistindo o YouTube, já entra na comunidade aqui embaixo, que aí na comunidade você tem acesso a todas as aulas, né, que vem acontecendo. Então é uma forma de estar bem próximo ali, estar bem conectado e sabendo e já colocando na agenda essas nossas aulas semanais que acontecem todas as segundas-feiras, né? E é bom, né, a gente ver a sala cheia aqui, se vocês quiserem colocar no chat ali de onde vocês estão falando. Agora há pouco a gente estava falando sobre São Paulo, né? Ali está um pouco chuvoso, mas é bacana que a gente vê que dá oportunidade para pessoas ali do país inteiro estar conectado. E hoje a gente tem uma aula bem especial, né, com um tema que é essencial para quem já está se preparando ali para o orçamento de 26. Então, eu sei que muitos ali estão nessa correria, né, conversando com algumas pessoas, pô, não estou conseguindo muitas vezes ir ali para estar ali nos eventos, né, por conta ali do momento de orçamento, agora Black Friday, essa coisa toda, mas acho que são momentos importantes para a gente ter essa conexão e ter uma troca. Então, hoje nós vamos falar sobre como alinhar a segurança, né, com a estratégia da empresa e garantir um orçamento ali de segurança para que seja aprovado. Então, sem correr ali argumentos técnicos que o board de fato não vai atender. Então, é importantíssimo ter isso em mente, né? Porque muitas vezes nós somos muito bons ali nessa questão, né, de estar falando tecnicamente, mas do outro lado o board acaba não entendendo isso. Então, é como que eu consigo de uma forma muito clara levar essa informação e traduzir isso de uma forma muito clara, né? Então, o grande objetivo nosso é ser muito direto ao ponto, né? Só lembrando que essa aula acontece toda segunda-feira, 3 horas da tarde, onde eu trago esses conteúdos muito práticos e estratégicos para acelerar a carreira, né, de quem está assistindo aqui com esse foco em segurança. E aqui a gente vai falar de liderança, posicionamento e influência muito além, né, da parte técnica. Tenho certeza que todos aqui que estão assistindo já conhecem muito bem a parte técnica, e isso não é um problema, mas até agora há pouco eu estava conversando com uma das pessoas, né, aqui fazendo um diagnóstico de carreira, e o que eu comentei, assim, é tudo aquilo que você fez é, que te trouxe até aqui, né, hoje como um líder, sendo muito bom tecnicamente, tendo muito conectado ali, sendo muito proativo, não é o que vai te garantir para você ir para os próximos passos. E hoje, o foco é como conectar a segurança à estratégia ali do negócio, para garantir essa aprovação no orçamento ali, com essa visão em 2026. Então, essa aula é para quem quer se tornar indispensável nesse planejamento do orçamento e ser visto ali como um parceiro estratégico. E muitas vezes, né, a gente tem ali, está focado no dia a dia da empresa, conectado naquele monte de sala de crise, muito focado no lado operacional e esquece desse lado estratégico, esse lado aí que é super importante. Então, na reta final, agora de 25, o momento de preparar o terreno ali para 26 e garantir que a segurança ela seja visto como um ativo estratégico, não como uma despesa. E a forma, né, como você vai se comunicar, como você se comunica, agora define o seu posicionamento do planejamento para o próximo ano. Então, e o tema, né, dessa aula acabou sendo bem sugestivo, né? Como conectar a segurança à estratégia do negócio e garantir essa aprovação do orçamento de 26. Então, esse é o nosso principal foco aqui. Então, como eu falei, quem está aqui no Zoom pode ter essa troca de ideia, pode fazer perguntas, pode colocar no chat, abrir o microfone. Então, aqui a gente tem um momento muito aberto.
E um ponto, né, que eu trago que é super importante é a forma como você se comunica agora define sua posição no planejamento do próximo ano. Isso é importantíssimo. Como você está se comunicando, como está sendo essa forma. E o CISO, né, que foca apenas em tecnologia, vai perder espaço. Você precisa, né, precisamos, né, de uma forma clara, ter muito essa visibilidade onde que a empresa está, para onde que ela está indo e como que eu vou me conectar com tudo isso e mostrar que, de fato, a segurança acaba sendo indispensável para o negócio. Então, o CISO que conecta a segurança à estratégia do negócio, mostrando como ela sustenta o crescimento e a inovação, vai ganhar confiança ali com o board. Então, um dos pontos, né, que vale super a pena ter claro é que a função do CISO, do líder que está ali à frente da empresa, ele não pode querer simplesmente conectar com as crenças dele, né? Não, eu acredito que ter ali soluções de tecnologia é super importante, claro que é importante, mas qual que é a necessidade do negócio? Até agora há pouco nessa reunião que eu estava conversando, né, com essa pessoa, a gente estava falando um pouquinho sobre, olha que interessante, quando nós vamos, por exemplo, num médico, cara, vamos lá, por exemplo, no médico do SUS, ele vai olhar ali para você, vai perguntar por que que você está aqui, né? Aí você vai responder ali, não, porque eu tô com tal, tal, tal. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai rapidamente ouvir e já vai falar, ó, você tá com uma virose e já vai entregar para você ali o que você um remédio para você. Aí você vai sair de lá e vai falar assim, nossa, pô, médico super ruim, nem me examinou, nem colocou a mão em mim, e já saiu receitando, tal. Aí você faz o contrário. Você vai no hospital referência. Por exemplo, em São Paulo, vamos pegar o Einstein, por exemplo, que é um baita hospital bacana. O que que ele vai fazer? Ele vai olhar para você, ele vai te examinar, vai pedir um monte de exames, tal. Aí você vai fazer, vai ficar ali naquele momento lá esperando para fazer o exame, vai voltar. Aí daqui a pouco chega lá de novo no médico, ele vai é, vir ali os exames e falar, ó, de fato você está com uma virose. Olha só, quando a gente olha lá para o médico anterior do SUS, ele falou a mesma coisa, que era uma virose. E melhor, ambos passaram a mesma medicação. A diferença é a forma que o primeiro acabou falando, você saiu de lá reclamando, falou, não, ele não vale nada, é um mestre muito, é um médico muito ruim. Por quê? Porque você acabou não tendo essa conexão ali com ele e ele acabou não te dando atenção. E quando a gente olha para o nosso mundo de segurança, acontece a mesma coisa. Muitas vezes, nós, por já conhecer o negócio, a gente já quer dar uma solução. A solução aqui é essa tecnologia. Mesmo estando certo, a gente acaba indo lá querendo fazer ali falar, né, que a gente entende pelos anos de experiência, o que acontece no final do dia. Muitas vezes, o board, né, ou a linha de gestão ali vai olhar para você, pô, o cara só está querendo vir com um monte de tecnologia, não entendeu o negócio primeiro, ele não sabe como o negócio funciona e já quer sair empurrando um monte de coisa. Olha que interessante. Então acontece da mesma forma. Então o ponto é como que eu consigo dar essa atenção para o negócio, entender as dores do negócio e adicional a isso ir com um diagnóstico e com uma visão. Então por isso, né, que é importantíssimo a gente conseguir falar sobre essa estratégia do negócio e mostrar como de fato a segurança ela pode ajudar tanto na sustentabilidade e no crescimento do negócio e até mesmo na inovação. Com isso, de fato, vai ganhar essa confiança. Então, hoje, né, o objetivo dessa aula é mostrar como se conectar, como conectar de fato a segurança à estratégia do negócio e garantir aí essa aprovação por orçamento aqui de 26, né, que é o ano que a gente já está olhando aí, já chegou, né? Então, para isso, eu vou compartilhar aquele modelo do Mind Map que eu venho utilizando. Como eu falei, aqui a gente já está na aula 30. Caso queiram
perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem super à vontade. Eu estou com o chat aqui, ó, pessoal falando de Minas, né? Então, meu amigo Fábio de Minas, o Renato de Natal. Pô, bacana. Então, assim, é legal que a gente começa a ver, como eu disse, são pessoas do Brasil inteiro que têm a oportunidade de conectar aqui conosco. Então, para essa aula aqui, o que que nós vamos aprender na aula de hoje? Primeiro, né? Como alinhar os projetos de segurança aos objetivos estratégicos da empresa. Como eu disse, não adianta vir com aquele monte de medicamento, sendo que você não analisou e não lembra do médico, né? Não colocou a mão, não fez uma análise mais profunda, mesmo que esteja certo. Mas eu preciso, de uma forma muito clara, alinhar esses projetos de segurança com o objetivo estratégico da empresa. Então, se eu não faço isso, eu tenho uma grande possibilidade de ter um problema ali dentro dessa jornada. O segundo ponto aqui é como comunicar o valor da segurança em termos de negócio, não de tecnologia. A tecnologia, ela é um meio, ela é algo que nós vamos utilizar, faz parte do nosso arcabouço, né? Seja uma tecnologia é, comprada, SaaS, open source e assim por diante. Mas importante é lembrar essa parte aqui, ó, termos do negócio. Então, assim, como que essa tecnologia que eu vou utilizar, que está ali dentro da minha jornada, como que ela vai ajudar para que eu tenha essa mudança e melhorando o negócio. Não olhando para a segurança, não olhando para a tecnologia, mas entendendo que eu estou ajudando o negócio de uma forma clara. E o terceiro ponto, como ser reconhecido como um líder estratégico pela alta gestão. Ou seja, a partir do momento que você começa a executar de uma forma clara todo esse essas ações que você começa fazendo, a alta gestão, né, o board, ele vai entender você como uma pessoa estratégica que vem ajudando o negócio, não como uma pessoa, o técnico que é um resolvedor de problema. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, ou conhece alguém que a empresa olha para essa pessoa como um grande resolvedor de problema. Qualquer sala de crise que tem, vai colocar ela no meio. Qualquer problema que tem, vai colocar no meio. Isso não pode acontecer. Eu preciso ser visto como esse líder estratégico pela alta gestão. Então, esses são três pontos aí que nós vamos falar bastante, né, para a aula de hoje, sendo muito direto ao ponto. E até contando um caso real, tem um CISO, né, que me procurou e falou: pô, Alex, o board não vê a segurança como um investimento estratégico. O meu orçamento é sempre ele está sendo cortado. Então, dia após dia ali, estou tendo problemas. Inclusive, eu estou perdendo orçamento para compra de MacBook. O board está olhando que é muito melhor todo desenvolvedor, pessoal de UX, toda a turma ali está usando o MacBook, do que olhar ali de fato para a segurança. E quando a gente começou a olhar de uma forma muito mais profunda, o problema ele não estava na quantidade ali de dados, né? Ou até mesmo na análise de risco. Isso estava muito bem estruturado. Ele tinha todas as informações, já tinha feito ali uma análise prévia muito boa, já tinha olhado ali para um nível de um assessment, né? Tinha utilizado o NIST para fazer assessment, então já estava muito claro, sabia ali qual os dados, já tinha uma visibilidade dos riscos. Então, é, o problema não estava nisso, mas na forma que ele estava apresentando. Então, ele estava conectando, ele não estava, né, fazendo essa conexão da segurança com o objetivo estratégico do negócio, né, com objetivos do negócio. Então, olha só, se eu começo a olhar simplesmente na visão nua e crua de segurança, você só vai ser visto como uma área que está aumentando despesa da empresa. Você só está aumentando custos que, de fato, e aí, né? Qual é o ganho com isso? Mas
Quando muda essa postura, né, e essa pessoa, né, foi bem interessante porque ela começou a alinhar a segurança com o crescimento e sustentabilidade da empresa, as coisas mudaram. E o orçamento ele foi aprovado ali de forma integral, inclusive teve um incremento. Por quê? Porque a empresa dele era uma empresa financeira. E era uma empresa que hoje atendia um objetivo específico, e como objetivo estratégico dessa empresa, tinha a visão ali de se tornar uma instituição financeira, né? Então, hoje ela ainda não estava e ela tinha esse objetivo. O que que ele fez? Ele pegou toda essa jornada que precisava ali, ele trouxe como a segurança poderia ajudar nesse crescimento de uma forma sustentável, ele mostrou inclusive a questão do time, qual era o time que minimamente era necessário. E uma coisa eu sempre falo, né, para a turma que está hoje no PAX, que é o Programa Acelerador de Carreira de Segurança. Você pedir uma pessoa ou pedir 10 pessoas, o esforço é o mesmo. Lembrem-se disso. Então, não tem mudança. Se eu pedir uma ou 10, o esforço vai ser o mesmo. Então, tenha muito claro qual é a jornada, como que eu vou fazer isso ao longo do tempo. E foi bem interessante que quando ele começou de fato fazer esse alinhamento, mostrando esse crescimento do negócio, as coisas mudaram de uma forma muito clara. E o orçamento não somente foi aprovado, como inclusive teve incrementos a mais. Então, olha só, para entender, né? Tecnicamente, a visão estava tudo muito bom, mas a partir do momento que eu tenho essa mudança do mindset, tudo muda. Então, o objetivo principal, quando a gente olha para isso, é como que a gente consegue mostrar de fato essa mudança e fazer essa virada de jogo nesse momento tão importante que é dessa defesa do orçamento. Então, isso é o que muda tudo. Então, a gente vai falar aqui sobre 5 estratégias, né, que eu trago ali como importantes para você de fato conseguir aí ter essa garantia, né, essa aprovação ali para o orçamento de 2026, beleza? Então vamos lá, tranquilo até aqui, pessoal. Vamos lá, só no chat, dá um okzinho, fala se está ok, se estão me ouvindo bem, se estão conseguindo enxergar bem o mind map, só porque agora eu vou soltar aqui o freio de mão. Boa, pessoal, ok, ok. Maravilha, tudo tranquilo, joinha, excelente. Então, soltar o freio de mão aqui, nós vamos em frente. Então, olhando aqui para a primeira estratégia, né? Alinhe a segurança aos objetivos estratégicos da empresa. Esse é um ponto que é muito simples falar. Todo mundo fala sobre isso, né? A segurança tem que estar alinhado com o objetivo estratégico da empresa. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter essa tranquilidade de olhar para onde que a empresa está indo e como eu vou fazer isso? Então, o primeiro ponto que eu trago aqui, que é essencial aqui para esse item, é entender as prioridades do negócio e se conectar com essas iniciativas de segurança. Então, vamos colocar aqui só para a gente marcar e não esquecer. É, pô, visto que a empresa ela tem um objetivo. Toda empresa, né, pessoal, a gente sabe que não é uma filantropia. Ela tem um objetivo muito claro ali de obter lucro, ter crescimento para isso. E para isso é feito estratégias. É uma estratégia que a empresa tem o objetivo de ter um crescimento. Se eu começo a entender qual que é esse objetivo estratégico ali do negócio de uma forma muito clara, eu começo a entender qual que é a prioridade da área de finanças, qual que é a prioridade da área de operação, qual que é a prioridade da área de negócio. Eu começo a entender tudo isso. Olhando para esse mapeamento, eu começo ver lá, né? Lembra daquele ponto que eu falei inicial? Eu começo a ter uma visão ali da minha análise que eu fiz, uma análise em profundidade, utilizando um NIST, um SIS, framework que vocês acharem interessante, eu começo a falar como as coisas se conectam. O meu objetivo estratégico da empresa como eu falei, o exemplo dessa pessoa que era do Pax. Era uma empresa que ainda ela tinha ali uma visão de investimentos e ela tinha esse objetivo de virar para se tornar uma instituição financeira. Então, olhando para esse objetivo estratégico, ele pegou
tudo que precisa numa instituição financeira. Fez uma análise e viu, ó, o nosso nível de maturidade hoje está no nível de 1,8. A média das instituições financeiras ali, a gente está olhando com um nível de 3,8 a 4. E o objetivo dessas empresas, de uma forma geral, é chegar no nível 4,3. Ele desenhou isso e ficou muito mais fácil. Por isso que é importante eu ter muito claro quais são essas prioridades do negócio e eu conectar com essas iniciativas de segurança. Veja que, para que isso seja feito, é super importante eu falar e dialogar muito com as áreas de negócio. Porque muitas vezes isso não vai vir de uma forma estruturada. Mas, para que eu consiga isso, eu preciso estar conectado com as outras áreas. Pô, Alex, mas meu dia não dá. Eu estou olhando para muitos incidentes, eu estou com a cabeça na operação. Então, temos um problema. Se você não está conseguindo se conectar com a área de negócio, se você não está conseguindo é, entender como o negócio funciona para você fazer isso, você vai ter um baita problema ali durante a sua jornada. Então, esse item é muito importante. Um segundo item que eu trago para cá é mostrar como a segurança apoia o crescimento, a inovação e a confiança do cliente. Com certeza, durante aí esse processo, vocês vão verificar que algumas áreas, cada área está olhando para uma coisa diferente. É, áreas ali, vendas e marketing, está olhando muito para o crescimento. Áreas de produto está olhando ali para a inovação. Outras áreas ali de relacionamento com o cliente está olhando para como trazer mais confiança do cliente. Cada área tem objetivos diferentes. Olhando, conversando com essas áreas, eu passo a ter essa clareza e com isso eu defino como os pontos ali de segurança conseguem ajudar com isso. É isso que vai fazer uma baita diferença dentro da sua estratégia. Eu conversar com as áreas, entender quais são as prioridades deles e, por sua vez, entender como que a segurança ela pode acelerar aqueles objetivos, trazendo uma maior confiança. Por isso que esse segundo item, né, ele acaba fazendo toda uma diferença dentro aí dessa jornada. Beleza? E um próximo item que eu trago para cá é importante demonstrar que a segurança não é um gasto isolado, mas um facilitador da estratégia. Vamos lá, só para a gente puxar essa linha de raciocínio, né? Falamos aqui que é, entendo a prioridade do negócio, que por sua vez eu mostro como a segurança ela está conectada com isso, trazendo esses três pontos, né, de crescimento, inovação e confiança, que por sua vez, logo na sequência, eu mostro ali que a segurança ela não é um gasto que eu estou trazendo. Pelo contrário, o que ela vem trazendo para mim aqui de uma forma muito clara é mostrar que a segurança ela facilita para atender a estratégia do negócio. Olha como muda o game. Eu saí daquela visão técnica de falar que a segurança é aquele monte de solução e eu estou conectando isso de uma forma muito clara. Quando eu faço isso, tudo muda, né? Muda a forma de pensar, a forma de agir e a forma que o negócio ele vem se conectando comigo em relação a isso. Beleza, pessoal? Tranquilo aqui na primeira estratégia? Só dá um keep alive aí para falar. Se tiver algum ponto, me avisem aí. Mas fechou? Pessoal dando joia no chat aqui para dar uma olhada. Ok, maravilha. Pô, boa, Gustavo, Luciano, show de bola. Paulo, obrigado. Então, vamos então aqui para a estratégia 2. A estratégia 2 é fale a língua do negócio. Todo mundo, a gente fala sobre isso, sabe da importância disso, né? Mas como, né, que eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Então, ao invés, né, da gente falar em tecnologia, é importantíssimo falar sobre risco, compliance e proteção ali do valor do negócio. Então, quando a gente olha para isso aqui, ó, né, vamos até colocar aqui para não esquecer. Então, em vez de eu ficar falando, ah, não, eu preciso de um Firewall, eu preciso de uma VPN, preciso de um ZTNA, preciso daquele monte de sigla de tecnologia, eu começo a olhar qual é o risco
que, baseado lá no primeiro item em cima, eu entendi como o negócio está indo, quais são as dores do negócio e trouxe aqui. Então, olhando para esse risco, eu entendo ali de uma forma muito clara, e trago aqui, de uma forma consolidada, qual é o risco que eu estou trazendo referente àquilo, se tem alguma questão de compliance que eu preciso, né, ter ali um farol para isso, e até mesmo essa proteção de valor do negócio. O que que gera valor para o negócio? Como eu consigo, imagina, se é uma instituição financeira, o que gera valor para o negócio é a confiança. Então, como que eu consigo proteger a confiança da empresa? Veja, as coisas começam a mudar. Eu começo a mudar o meu palavreado e começo a mudar a minha forma de olhar. Então, eu começo a falar de uma forma muito clara que o board tem essa visibilidade. Um outro ponto aqui que eu trago também é use uma linguagem que o board entenda. Impacto financeiro, perdas evitadas e ganho de confiança de mercado. Então, vamos lá. É, Primeiro ponto, a gente já falou que não é para falar de tecnologia. Quando eu começo a falar sobre riscos, compliance, proteção de valor, proteção, aquilo que gera valor para o negócio, eu venho aqui numa linguagem que o board vai entender. Então, assim, quando eu falo do impacto financeiro, qual o, a ausência, né? Qual é o risco que eu tenho com um eventual ataque, com um eventual problema que eu possa ter, ou seja, aquela visão de ameaça, né? Eu tenho várias ameaças, essa ameaça explorando uma vulnerabilidade, ele ali vai gerar esse risco ali para o meu negócio. Então, qual é o impacto Uhum. que isso pode trazer? Então, acho que um ponto importante ali que nós temos, né, que é importantíssimo a gente ter isso como clareza, é entender que dentro dessa jornada, se eu falo de uma forma muito clara, trazendo esse. Deixa eu só colocar no mudo aqui, prontinho. Então, se eu consigo trazer aqui de uma forma muito clara qual esse impacto financeiro usando modelos de mercado. Sou de uma empresa financeira, teve um incidente com a empresa XPTO de três letrinhas lá. Qual é a perda evitada que eu consigo com essas tecnologias, com essas soluções? E qual é o ganho de confiança que eu possa ter de uma forma muito clara quando eu venho implantando níveis de segurança? Como, por exemplo, uma empresa que ela tem vários clientes B2B, tá? E ela implanta ali uma solução, uma certificação, por exemplo, de uma ISO 27001, automaticamente ela consegue demonstrar para seus clientes que são B2B que a empresa tem minimamente um nível de preocupação de segurança. Ou seja, então, eu acho que o grande ponto quando a gente olha para tudo isso é entender que eu preciso fazer essa tradução de uma forma constante para estar alinhado com o negócio, e para que o negócio consiga entender qual é essa importância de segurança ali de uma forma muito clara. Outro ponto que eu trago aqui é mostre que a segurança não é um custo adicional, mas uma forma de gerar valor e evitar perdas significativas. Então, vamos lá. Mudei minha linguagem do negócio, eu comecei a falar de uma forma muito clara desse impacto financeiro, perdas evitadas e ganho da confiança do mercado. Eu começo a mostrar que a segurança, tudo isso que nós estamos falando como segurança, não é com o objetivo de simplesmente satisfazer meu ego e eu falar que nosso nível de segurança é maior. Eu começo a mostrar o que que o negócio precisa para chegar naquele nível que ele tem como importância. Mas você consegue, né, de uma forma muito clara, gerar esse valor e evitar essas perdas significativas. Por quê? Você foi criando essa jornada. Vocês estão vendo que até agora eu não falei nada de tecnologia, falei nada de siglas. A gente sabe que
A tecnologia é um meio, mas ela não pode ser o fim. Então, tudo que eu estou defendendo de tecnologias, eu tenho que ter esse mindset de uma forma muito clara. É trazer para o board que tudo aquilo que eu estou propondo é com o objetivo de acelerar o negócio e, por sua vez, evitar uma perda significativa para a empresa, usando comparações, o que vem acontecendo no mercado e como eu consigo trazer aqui para o outro lado. Então, veja que a conversa muda. Eu falo que a gente poder falar do lado técnico, entrar numa sala de crise, entrar no War Room, é gostosinho, é fácil, você gosta disso, nós gostamos disso. Mas no final do dia, não é isso que vai te garantir o próximo nível. Então é importantíssimo ter isso em mente que dentro dessa jornada que eu estou fazendo, eu preciso de uma forma muito clara, ter esses pontos é, e conseguir demonstrar isso para o negócio. Beleza, pessoal? Tranquilo aqui na estratégia 2. Dá um joinha aí, quem puder só para eu entender aqui se está indo bem. Se quiser fazer algum comentário também, fiquem super à vontade, tá, pessoal? Mas aqui nós vamos agora para a estratégia 3, né? A estratégia 3 é mostrar como a segurança sustenta a inovação. Pô, já vi muitas vezes, né, falando assim, não, pô, a segurança ela atrasa a inovação. É pelo contrário, né? Nós temos que mostrar o contrário. O Érico, Gustavo, boa, maravilha. Então, como que a segurança de fato ela vai conseguir, de uma forma muito clara, é, dar essa sustentação para a inovação. Então, primeiro, alinhar que cada projeto de segurança com iniciativas de transformação digital é inovação da empresa. Ou seja, a partir do momento que eu estou falando que esses projetos que nós estamos seguindo ali de segurança, né, com esse viés de uma transformação, ele vem trazendo inovação. Um exemplo, né, que aconteceu comigo recente. A gente tinha lá um projeto grande, muito grande, né, ali olhando para a troca, né, de firewalls, de VPN, aquela coisa toda. Qual foi o projeto que eu trouxe para agilizar tudo isso? Foi quando a gente colocou o SASE, né, aquela visão do ZTNA. Ou seja, independente de onde a pessoa tivesse, se ela tivesse na casa dela, no Starbucks ou na empresa, a experiência seria a mesma. Até porque na empresa tinha mais 5 VPNs diferentes, cada VPN para uma coisa diferente, né? E de empresas diferentes. Então, quando eu consegui mostrar de uma forma muito clara que a segurança iria facilitar junto a essa transformação ali que a própria empresa tinha, né, que a gente não precisava mais uma rede corporativa. Eu preciso agora é, simplesmente de acesso à internet. Independente se eu estou na minha casa, no Starbucks ou na empresa, eu só preciso de acesso à internet. E quando eu trouxe isso, facilitou, mostrou que tudo ficaria muito mais simples, né? Que a gente coloca aquele monte de níveis de preocupação e segurança dentro da empresa. Imagina se abstrai tudo isso. Eu tenho só uma LAN house dentro da empresa, né? Uma rede de internet. Facilita muito. Então, a segurança, de fato, ela pode ajudar e pode ser um facilitador para isso. Outro ponto é importantíssimo explicar como a estratégia de segurança, de uma forma robusta, é fundamental para a escalabilidade e agilidade do negócio. Então, assim, ó, se você está olhando que a segurança, até vou deixar aqui para a gente acompanhar. Se a gente está olhando que a empresa tem ali uma visão de crescimento, e você entende que a segurança pode, de fato, ajudar esse crescimento de uma forma muito clara e muito robusta, muda tudo. Ou seja, eu entendo como que está esse momento da empresa e eu mostro que a segurança, de uma forma mais robusta, ela ajuda nessa escalabilidade. Lembrem-se, lá no início da pandemia, é, se a empresa já estava, mesmo que ela não, eu estava numa empresa que ela não tinha um modelo lá de home office, não fazia parte.
Mas a gente já tinha um nível bem robusto ali de segurança. Quando foi fazer aquela virada, que foi em menos de 24 horas, falou, a partir de amanhã ninguém está na empresa, todo mundo já estava com tudo muito pronto para ir para esse modelo de VPN. Ou seja, conseguiu escalar de uma forma muito rápida e agilizar o negócio. Então, o ponto é, frente às necessidades que vocês têm no dia a dia da empresa, entenda como fazer essa correlação. Como eu olho para esse crescimento da empresa, que hoje está muito tranquilo. Vamos olhar para o modelo, vai, simples, de gestão de acesso. Hoje, todo funcionário novo que entra lá uma pessoa, fica colocando lá na mão. Uma, duas, 10 pessoas, tranquilo, isso super funciona. Pensa que a empresa escalou. Agora está entrando 15, 20, 50 pessoas ao mesmo tempo. E aí, vai continuar com essa mesma pessoa? Se eu levo um modelo que funciona e que eu consigo, de uma forma muito clara, suportar esse crescimento do negócio, as coisas mudam. Então, tenho certeza que vocês têm modelos que vocês podem utilizar no dia a dia. Mas é importante entender que para ter esse crescimento, é importantíssimo eu estar conectado no negócio e saber qual que é o objetivo estratégico. Quando eu faço isso, tudo fica muito mais fácil. E como terceiro aqui, eu vou colocar mais um item aqui, que é demonstre que investir em segurança é garantir que a empresa consiga inovar com confiança e sem riscos inesperados. Tenho certeza que todas as empresas de vocês estão falando de inteligência artificial. Faz parte do jogo, entrou já na estratégia. A empresa que não está vendo isso pode ser que tenha um problema muito grande de sustentabilidade nos próximos períodos aí. Então, se eu entendo que a empresa já tem ali essa visibilidade, como que eu consigo, de uma forma muito clara, já olhar para essa questão de olhar para componentes de segurança que vão me garantir que, independente de eu estar usando uma, duas, três, 10, 20 modelos de inteligência artificial, eu vou conseguir ter controle nisso. Tem um controle de dados ali da empresa, tem um controle daquilo que está sendo gestionado de uma forma clara. Então é importantíssimo, olhando para esse modelo da estratégia da empresa, é entender que o que você está colocando de segurança, a empresa, é, ela tem um ganho direto frente ao nível de confiança, porque aquilo que está sendo colocado faz muitos sentidos, e mesmo que eu estou colocando várias inteligências artificiais, se eu tenho um controle frente a isso, eu passo a ter um risco controlado. Olha como muda. Então, essa mudança de mindset, essa mudança de como eu falar, é o que vai fazer toda a diferença, olhando para essa estratégia 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dá um joinha aqui que nós já vamos agora para a estratégia 4. Já estamos ali bem próximo da nossa reta final. Beleza? Então, aqui o pessoal dando joinha. Pô, Gustavo, Renato, bom demais. Maravilha. Danilo, show. Luciano, maravilha. Então, aqui, ó, prove o retorno de investimento, que é o ROI da segurança. Pô, Alex, mas não tem como ter ROI em segurança. Será? Será que eu não consigo falar a mesma linguagem do negócio olhando para o nosso dia a dia? Aí vem o ponto. Primeiro ponto aqui que eu trago, é importante a gente ter em mente. Vamos lá. Primeiro item é quantifique os benefícios da segurança em termos de prevenção e mitigação de riscos financeiros. Ou seja, não basta eu colocar simplesmente a ferramenta na tomada. A partir do momento que eu coloco uma ferramenta ou implanto alguma solução dentro do meu ambiente, eu preciso trazer quais estão sendo esses benefícios ali, olhando tanto para prevenção, ou seja, o que eu estou é, segurando, né, de eventuais ataques que estão acontecendo e até uma visão muito clara de mitigação dos riscos. Lembra lá que lá em cima eu identifiquei os riscos do negócio baseado nas conversas que eu fiz ali. Então, a partir do momento que eu tenho essa clareza de quais são os riscos que eu estou mitigando,
E numa visão financeira, fica muito mais fácil de eu elencar essa solução que eu coloquei e mostrar qual está sendo esse meu risco mitigado de uma visão muito mais clara. Então, veja, eu começo a falar, ó, olha o tanto de ataques, olha o tanto de ações que acabaram acontecendo aqui ao longo do período. Olha a minha visão de prevenção. Do outro lado, eu começo a ver ali eventuais riscos que a gente está minimizando e trago uma visão consolidada. Fica tudo mais fácil, fica muito mais tranquilo de eu falar com o negócio em relação a isso. Outro ponto que eu trago aqui também, que é bem importante, é, é assim, uma das diferenças, né, do que tem ali no dia a dia é como que eu consigo comparar o custo de uma falha de segurança com o custo da prevenção. Lembra, né? Prevenção é aquilo que eu estou executando e deixando de ter uma perda ali diretamente, né? Então, quando eu começo a olhar, até foi interessante nesse bate-papo mais cedo que eu estava tendo agora, a pessoa ela virou lá para o presidente da empresa e falou assim: qual que é o custo da nossa empresa uma hora parada? O presidente não sabia falar. Eu falei, então tá bom, fica tranquilo que eu vou te ajudar nisso. Então, assim, vocês têm ideia disso? Vocês têm essa informação? Então, quando vocês começam a mostrar isso, então eu estou trazendo aquela visão lá de ataques que estão chegando. Vamos usar uma coisa muito simples, tá? Ataques ali, por exemplo, numa camada minha externa que eu tenho, um AF, ou uma solução de anti-DDoS, que era muito comum no passado, né? Pô, teve uma quantidade gigante de ataque aqui que chegou, é, volumétrico, por exemplo, e disso, a nossa solução ali que eu tinha lá na ponta segurou isso e a empresa não ficou fora. Então eu começo a falar o quanto que as soluções que eu estou colocando e mostrar na real, tá? Que provavelmente as soluções de segurança, os indicadores trazem isso. Tive um ataque aqui no ambiente de 10 minutos, de 15 minutos, de uma hora e nossa infra, nossas soluções de segurança seguraram. Quando você mostra isso, você está mostrando que o meu nível de prevenção ele está trazendo benefícios e, por sua vez, eu trago aqui que, de uma forma muito clara, né, que o custo que eu estou evitando é muito maior do que o nível da solução que eu fiz uma aquisição. Então, você vai trazendo e mostrando valor em cima daquilo. Olha como muda, né? Olha como que a gente vai falando de uma forma diferente. O outro ponto que é o que vai ajudar bastante até para vocês materializarem isso, né? É o quê? Utilizar dados de incidentes reais do setor para demonstrar como a falha em segurança pode afetar diretamente os lucros e a reputação da empresa. Tenho certeza, se vocês sentarem com o presidente, com o board e falar assim, ó, é, tem algum exemplo que aconteceu no mercado que para você tira o seu sono? Ele vai falar de tal empresa XYZ. Ou seja, você já vai ter uma ideia de o que está tirando o sono ali do board. E quando você mostra que, frente àquilo que foi um investimento, você está segurando aquele mesmo tipo de ataque que vem sendo executado, tudo fica mais tranquilo. Ou seja, conversei inicialmente, lembra? Foi lá no começo a gente falou sobre isso na estratégia 1. Conversei, identifiquei quais são as dores do negócio, identifiquei o que está tirando o sono do board e vim aqui de uma forma muito clara, colocando o que, de fato, fazendo essa correlação, no nível de proteção que eu coloquei, qual é o risco que eu consegui evitar. Ou seja, tanto olhando ali para esse viés da reputação da empresa, como também algo que, se a empresa está parada,
está deixando de gerar lucro. Então, como que você mostra isso? Então, veja que é algo que fica muito mais fácil para você seguir com essa conversa. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Ó, só porque eu tinha falado aqui no interior começou a chover também, tá vendo? Então, a chuva daí de São Paulo chegou aqui também. Então, boa. Vamos lá, vamos lá. Então, tranquilo? Beleza, pessoal dando joinha aqui. Vamos lá, vamos para a estratégia 5. A estratégia 5 aqui, eu trago um ponto que é construir relacionamento de confiança com o board. Não adianta querer chegar no board só no momento de pedir dinheiro. Então, importantíssimo conversar, iniciar, né, conversas de segurança antes mesmo da época do orçamento. Não deixe para a última hora. Eu sei que agora pode estar um pouco em cima, né? Tem algumas empresas que já estão indo, tem outras que não, mas acho que a grande diferença é você ter esse relacionamento ao longo do ano. É ir trazendo, entendendo as dores e trazendo como de fato a segurança pode ir ajudando frente a tudo isso. É isso que vai fazer toda uma diferença. Eu tenho certeza, né? Como eu disse, muitas vezes a gente fica, né, ali focado no nosso dia a dia, né? Ali olhando para incidentes, para problemas que nós temos. Mas a questão é o seguinte: quando a gente começa a ter aí essa clareza de quais são pontos principais ali, é, de que de fato está doendo para o board e falar a mesma linguagem, muda completamente. Lembrem-se disso. Então, isso é algo que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Beleza? Agora, mais um outro ponto da estratégia aqui entenda os principais desafios e preocupações do CEO, do CFO e outros decisores. Lembra que eu falei, pessoal? Isso aqui eu falo bastante com o pessoal no Pax, né? A gente começa a ter uma agenda muito próxima ali para conversar com o board, para estar conectado com ele. Então, a partir do momento que eu começo a falar com esses níveis, eu estou entendendo qual é a preocupação, fica muito mais fácil de eu falar sobre orçamento. Fica muito mais fácil, porque eu já sei quais são as dores e eu consigo, de uma forma bem clara, trazer isso para todos eles. Então veja, né, como as coisas facilitam demais, demais, demais. Ó, pessoal, tem uma informação super boa aqui para vocês, tá? Tenho aqui alguns ingressos para o jogo do Palmeiras que vai acontecer dia 19 agora. Então, né? Então a gente está falando de quarta-feira. Então, daqui a pouquinho eu vou colocar o NPS. E se para vocês, pô, fizer sentido, quer participar ali também do sorteio para o jogo que vai acontecer dia 19, vocês podem preencher ali já o NPS, tá? Então, daqui a pouco eu já estou mandando, se fizer sentido, a gente já coloca isso. E lembrando que o jogo, né, para algumas pessoas que já foram aqui, sempre a pessoa escolhida ela pode levar um convidado, tá? Então, tá aqui, tá vendo? Hoje a live está sendo especial. Além de vocês conseguirem orçamento ali para a empresa, vai poder ir também lá no camarote do Sisus Club, lá no jogo do Palmeiras, que vai acontecer dia 19. Então, eu falo, quem está aqui, né, no Zoom, a sala tá cheia, né? Pô, então tem aí esse privilégio, né, de ter isso. Então, bacana. Então, novidade, acabei de receber, então já estou passando para vocês. E, por último aqui, já para compartilhar, é, aqui, isso é uma coisa, né, que a gente, dentro do Pax, a gente fez demais, 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 demais. É o quê? Customize o seu discurso para os interesses e prioridades de cada membro do board, para garantir que eles vejam a segurança como um aliado estratégico, não como uma despesa técnica. Aqui, pessoal, tem uma aula que eu dei dentro do Pax que eu falo só sobre pitch. Na verdade, são duas, né? Tem um elevator pitch. Como eu faço um pitch de 60 segundos? Imagina o seguinte: você acabou de encontrar com um presidente qualquer C-level board ali dentro do elevador. O que que eu falo para ele de uma forma rápida?
É isso que vai fazer aí essa diferença, né? Então, como que eu faço isso de uma forma rápida? E adicional a isso, tem uma outra aula que é como eu estruturo essa conversa, indo muito direto ao ponto, né? Então é legal isso. Então, assim, cada um dos interlocutores que você vai conversar tem uma cabeça diferente. O CFO tem uma cabeça, CEO tem uma cabeça, o COO de operação tem outra. Então, cada um tem uma forma diferente. Então, o que vai acontecer? Se vocês estão vendo, né, de uma forma muito clara, entendendo ali qual estão sendo essas dores ali que está trazendo ali com essa visão do negócio, né, é, eu consigo falar de uma forma muito clara, muda tudo. Facilita demais a comunicação. Então, por isso que esse lado, né, de construir o relacionamento, né, essa confiança com o board é um dos pontos que eu digo que é um dos mais importantes, porque aqui é onde de fato eu estou gerando, né, essa forma diferente de se comunicar, essa forma diferente ali de estar conectado com isso. Beleza? Então, pô, bacana, acho que a gente conseguiu falar aqui de todos os pontos, né? Então, essas são estratégias, são apenas ali uma parte do que a gente vem trabalhando dentro do PAX, que é o Programa Acelerador de Carreira de Segurança, porque para aprovar, né, o orçamento é também uma questão de posicionamento estratégico, né? Então, vários dos nossos mentorados ali começaram a ser chamados para as mesas ali de decisão depois de mudarem essa forma de se comunicar. E tudo começa quando eles param de falar sobre ferramentas e começam a falar sobre valor de segurança ali para o negócio. Então, se você está aqui acompanhando, né, as nossas aulas, eu já vou colocar aqui agora o NPS. Então, já vamos colocar agora já para que vocês tenham aqui. E como eu disse, as pessoas que preencherem o NPS aqui já vão concorrer a, ó, tô colocando agora, já vão concorrer a esse par de ingressos, né, para estar ali no jogo, né, que vai acontecer agora no dia 19, lá no Allianz, gente com esse foco nisso, né, ali no camarote, então vai ser um momento bacana de relacionamento. E um outro ponto para quem participa de 5 aulas seguidas, né, ganha uma sessão estratégica comigo. Então eu consigo sentar ali e a gente conversar e olhar de uma forma muito clara e a gente poder ali trocar e falar especificamente de alguma dor, algum momento que você está. Então, essas sessões, nós vamos analisar o seu momento profissional, o seu posicionamento e como desenhar um plano para você de uma forma muito clara, né, frente ao momento que você está. Então, no formulário também você pode indicar algum colega que você entenda que faça sentido para participar aqui dessa sessão. A gente vai chamar para que faça parte ali da nossa comunidade e o link está aqui, né, já no chat, tá bom? Então, olhando de uma forma geral aqui, quando a gente olha para um grande resumo desses principais pontos que nós falamos hoje, né? Então, aqui trazendo essas 5 estratégias aqui, né? Que a gente acabou colocando, tá pequenininho, mas primeiro, né? Conectar-se a segurança aos objetivos estratégicos da empresa, mostra como ela gera valor. A segurança não pode ser vista como um custo, é um investimento ali no crescimento do próprio negócio, né? O CISO estratégico é aquele que fala a linguagem do negócio e alinha a segurança, né, com o objetivo ali específico da empresa. Então é importantíssimo a gente lembrar desses pontos. E a semana que vem, segunda-feira, 3 horas, tem mais uma aula prática, direto ao ponto, sem enrolação, para a gente falar ali da evolução, né, da sua carreira ali como um líder de segurança. Então, para quem está aqui no Zoom, vamos ficar mais um pouquinho, como de praxe, e para quem está no YouTube, a gente finaliza agora. E até a próxima semana que vem, pessoal. Valeu! E agora eu fico aqui com o pessoal do Zoom para a gente falar rapidamente aqui, tirar algumas dúvidas e poder falar um pouquinho mais. Valeu? Até mais, pessoal. Valeu. Então, parando aqui e stop na nossa gravação.